E vamos para mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem. E agora vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. É a reta final do Brasileirão e vamos ver todas as brigas aí dos times, beleza? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. Pessoal, está chegando o final do Campeonato Brasileiro e a cada rodada final aí, né, vai pegando fogo todas as brigas, seja por título, Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento. Então, eu acho que assim, faz tempo que eu não vi um campeonato que chegasse nas últimas duas rodadas com todas as disputas em aberto. E agora, né, ali falando de briga para classificação para Libertadores, aumentou ainda mais com o título do Botafogo, que abriu o G8, né? O campeonato que poderia ter até um G9, né, mas o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana. Com isso, abriu o G8, certo? Então, assim, tem muita briga ali pelo título, né? E nessa rodada aí se confirmou apenas 2 times que podem ser campeão do Campeonato Brasileiro ainda, né? Os outros 2 saíram da briga. E para Libertadores, a briga tá cada vez melhor ali, né? Para ver quem classifica para essa Libertadores. E para a zona de rebaixamento ali, continua os times brigando para não cair, certo? Vou passar aqui para vocês os resultados dos jogos dessa 36ª rodada, né? Para vocês ficarem por dentro aí de tudo, beleza? Então a 36ª rodada, que iniciou na terça-feira, né? Antecipou os jogos aí de Atlético Mineiro e Botafogo, né? Devido à final da Libertadores, que seria nesse sábado, né? Que ocorreu aí no sábado. Então na terça-feira, né? Só para relembrar aí, o Juventude venceu o Galo por 3-2, né? O Galo que foi com seu time reserva, né? Sem torcida, muito preocupado com a final da Libertadores, então acabou perdendo para o Juventude de 3-2. Já o Botafogo venceu o Palmeiras, né? Aquela confronto ali direto de título ali, de primeira posição, no Allianz Parque por 3-1. Aí no final de semana continuamos a rodada, que começou no sábado, né? Às 19h30, Cuiabá e Bahia, e o Bahia finalmente venceu, né? Depois de 7 jogos sem vitória, o Bahia finalmente conseguiu ganhar, ganhou do Cuiabá, que já estava rebaixado, mas mesmo assim teve dificuldade, saiu perdendo para o Cuiabá de 1-0 e venceu de virada por 2-1 Cuiabá. E o outro jogo, também às 19h30, foi entre Criciúma e Corinthians, que também foi de virada, a vitória do Timão por 4-2 em cima do Criciúma e saiu perdendo de 2-0. Né? Foi uma virada aí muito impressionante, porque virou ali o intervalo, né, do jogo 2-0 para o Criciúma. Todo mundo achou que o Corinthians ia acabar aquela sequência de vitórias, mas não. O Corinthians foi lá e fez 4 gols no segundo tempo, virando para 4-2 e aumenta a sua invencibilidade, que chega a 9 jogos, sendo 7 vitórias seguidas nos últimos 7 jogos. Outro jogo que ocorreu no sábado foi entre Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense, já rebaixado. Foi um resultado muito ruim para o Vasco, né, que jogava em casa, casa cheia, e pegando um time que já estava rebaixado, em última colocação ali, e estava perdendo o jogo também, conseguiu um empate ali por 2-2. Já no domingo, né, tivemos Grêmio e São Paulo, e o Grêmio ali precisava da vitória para ficar longe da zona de rebaixamento e conseguiu por 2-1. O Grêmio abriu 2-0, São Paulo fez o golzinho de honra ali e acabou 2-1. O São Paulo que ganhou essa vaga direta para a Libertadores, graças ao Botafogo, que foi campeão da Libertadores e abriu, né, ali o G6, ou seja, os 6 primeiros colocados do campeonato agora vão direto
para a fase de grupos da Libertadores. E com isso, o São Paulo conseguiu essa vaga, já que o 7º colocado, independente de quem for, não consegue mais alcançar o tricolor paulista. No Maracanã, tivemos Flamengo e Internacional, né? Um jogo muito aguardado aí, porque o Inter vinha de uma sequência enorme, né? Sem derrotas, 16 jogos sem derrota, e o Flamengo colocou o seu time titular inteiro para jogar contra o Inter, sabendo das dificuldades que o Inter vem muito bem no campeonato. O jogo terminou em 3-2, mas assim, quem viu só o primeiro tempo achou que o Flamengo ia massacrar o Inter, porque o primeiro tempo virou 3-0 para o Flamengo, mas no segundo tempo o Inter veio melhor, conseguiu fazer 2 gols e por pouco não sai com um empate lá do Maracanã. Mas o Flamengo conseguiu segurar os 3-2 e venceu a partida. O outro jogo que ocorreu no domingo também é entre Vitória e Fortaleza. O Vitória confirmou sua boa fase dentro de casa e venceu o Fortaleza por 2-0. E com isso o Vitória escapa de vez aí do perigo de rebaixamento no campeonato. E o Fortaleza, com essa derrota, saiu da briga do título, assim como o Internacional. Então não tem chances matemáticas nenhuma, nem Inter, nem Fortaleza, de alcançar o Botafogo ou ultrapassar. O Bragantino, né, jogou em casa contra o Cruzeiro. O Bragantino está na zona de rebaixamento, brigando para sair ali. Empatou em 1-1. Estava vencendo o jogo e cedeu o empate no finalzinho para o Cruzeiro, né, e com isso complica a situação do Bragantino, né, que tem que tomar muito cuidado aí nessas últimas 2 rodadas para não cair para a segunda divisão, e está muito difícil escapar desse rebaixamento. Outro jogo muito importante na briga lá embaixo foi entre Atlético Paranaense e Fluminense. O jogo terminou em 1-1, o Atlético Paranaense estava vencendo a partida e o Fluminense conseguiu um empate. E com isso, o Fluminense ele ainda briga ali para não cair para a segunda divisão. E o Atlético consegue uma boa arrancada para não cair para a segunda. E está brigando agora mais na parte de cima ali para a Sul-Americana. Beleza? Bom, pessoal, já dividi na tela com vocês aqui. Agora vamos falar sobre a tabela atualizada, aí, faltando 2 jogos para o final do campeonato. Então vamos ver os 10 primeiros colocados aqui primeiro, né, e comentar aí as chances de cada um para essas 2 últimas rodadas. Então aqui em primeiro lugar, né, temos o Botafogo, né, com 73 pontos, 3 pontos a mais que o Palmeiras, que está em segundo lugar, né, e o Botafogo depende só de si, né, ele vencendo aí os 2 últimos jogos é campeão, né, pode ser campeão aí na próxima rodada, dependendo, né, da combinação de resultados. O Palmeiras então vem em segundo com 70 pontos. Em terceiro, o Flamengo, né, que passou o Internacional, chegou a 66 pontos. Então o Flamengo aí tem a chance de acabar ainda com a vice-liderança, né? Tem chance matemática, apesar de eu achar difícil, né, mas tem chance. O Internacional vem em quarto lugar com 65 pontos, o mesmo número de pontos do Fortaleza em quinto lugar, 65 pontos. Em sexto, o São Paulo com 59 pontos. E aí fecha o G6, que são os classificados direto para a fase de grupos da Libertadores 2025. Em sétimo, temos o Bahia com 50 pontos. Em oitavo, o Corinthians com 50 pontos. Em nono, o Cruzeiro com 49 pontos. E em décimo, o Vitória com 45 pontos. É o Vitória que conseguiu chegar nos 10 primeiros colocados aí na primeira página da tabela. E ali vemos também Bahia e Corinthians se classificando para pré-Libertadores, né? Desses times aí, o que tem mais chances de ir é Corinthians, porque depende também só dele para ir para pré-Libertadores. Próximo jogo é Corinthians e Bahia, vai ser um jogão, um jogo direto ali para ver quem vai para Libertadores. E o Corinthians, vencendo esse jogo contra o Bahia, pode já carimbar a vaga para pré-Libertadores, dependendo dos outros resultados. Beleza? Na segunda página agora, né, vamos virar aqui. Então, na segunda página, temos Grêmio em 11ª colocação. Depois dessa vitória, conseguiu, né, ali sair de perto da zona de rebaixamento e tentar ali agora brigando para a classificação de Sul-Americana e matematicamente ainda muito sonho com a Libertadores, mas acho bem difícil. Então o Grêmio vem com 44 pontos, o Vasco com a derrota caiu uma posição, foi para 12º com 44 pontos, o Atlético Mineiro caiu 3 posições, né, 13º, 44 pontos, e o Atlético Paranaense fecha ali
né, as vagas da Sul-Americana em 14º lugar com 42 pontos. Juventude vem em 15º com 42 pontos também. Fluminense 16º com 40 pontos. E na zona de rebaixamento, Criciúma com 38 pontos em 17º. Bragantino também com 38 pontos em 18º. E os já rebaixados Cuiabá, 30 pontos em 19º. E Atlético Goianiense com 27 pontos em 20º na última colocação. Beleza? Então vocês viram a tabela do Brasileirão atualizada, né? Então temos aí 2 times brigando pelo título, né, na próxima rodada, até a última rodada, creio eu, que são Botafogo e Palmeiras. Somente os 2 times podem ser campeões do Campeonato Brasileiro, ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então Fortaleza e Internacional saiu da briga, né? Matematicamente não tem chances mais de buscar esse título, então ficou entre Botafogo e Palmeiras, lembrando que o Botafogo depende só de si vencer os 2 jogos e sagrar campeão de novo, né? Mais um campeonato aí para levar para a galeria do Botafogo. Então vou passar para vocês aqui agora os próximos jogos, né? A rodada que já começa amanhã, a 37ª rodada, e podemos ter aí campeão, podemos ter o pessoal que vai para a Libertadores, talvez mais um rebaixado ou 2 nessa próxima rodada. Então, a penúltima rodada pode definir muita coisa, tá? Então, a 37ª rodada começa amanhã na Neoquímica Arena, às 8 horas da noite, um jogo que vai pegar fogo entre Corinthians e Bahia. É um jogo que que decide muito aí a vaga da pré-Libertadores, né? O Corinthians, se vencer do Bahia, praticamente está classificado para a pré-Libertadores. Ou, se o Bahia vencer o Corinthians, praticamente está classificado para a pré-Libertadores. Então é um jogo muito importante para os 2 times que pretendem ir para a Libertadores de 2025. Então amanhã às 8 horas da noite teremos Corinthians e Bahia. Na quarta-feira, continuamos a rodada, né, que começa às 19 horas e vamos ter Vasco e Atlético Mineiro. Briga direta ali de Sul-Americana, né? Estão bem coladinhos ali, né, como a gente passou aqui com o mesmo número de pontos, então é a chance de alguém confirmar a vaga na Sul-Americana. Teremos no Barradão, na quarta-feira também às 8 horas, Vitória e Grêmio. Os 2 ali também bem próximos ali, né? O Grêmio ainda sonhando com uma pré-Libertadores, né? E o Vitória também, né? O Vitória que está em 10º ali, então quem vencer pode ainda tentar fisgar uma vaguinha aí de pré-Libertadores. No Morumbi temos São Paulo e Juventude, às 8 horas também. São Paulo que já está tranquilo, né, praticamente de férias, aí já conseguiu sua vaga no Libertadores direto. E o Juventude que tenta escapar de vez desse perigo de cair para a 2ª divisão. Na quarta-feira também teremos Criciúma e Flamengo. O Criciúma joga em casa, depende da vitória para tentar ainda escapar desse rebaixamento que está muito próximo do Criciúma. Então, um jogo muito importante contra o Flamengo. Na quarta-feira, também no Beira-Rio, teremos Internacional e Botafogo. O Internacional, que não tem mais chance de título, né? Se tivesse ganhado, poderia chegar contra o Botafogo com a chance aí de empatar em pontos. Mas o Inter praticamente já está de férias também, né? Já classificado para a Libertadores e não tem muitas pretensões agora no campeonato. Já o Botafogo precisa da vitória para se manter ali na liderança e conseguir esse título que não vem há anos para o Botafogo. Na quarta-feira também teremos Cruzeiro contra Palmeiras, outro jogo muito importante na briga do título e de Libertadores. O Cruzeiro precisa muito dessa vitória para voltar ao G8 e conseguir ir para a Libertadores do ano que vem. E o Palmeiras não é diferente, precisa muito da vitória para chegar até a última rodada aí com chances ainda de ser campeão. Na quarta-feira ainda teremos Atlético Goianiense e Fortaleza. Um jogo assim, meio que ninguém tem pretensões nenhuma. O Atlético Goianiense já está rebaixado, Fortaleza já não está na briga do título, já está garantido o Libertadores da América. Então será um jogo aí muito mais para treino e preparação para o ano que vem. Na quinta-feira, continuamos a rodada às 8 horas da noite, teremos Fluminense e Cuiabá. É a chance do Fluminense escapar de vez, né, da 2ª divisão. Vai pegar o Cuiabá em casa, o Cuiabá que já está rebaixado,
Então o Fluminense tem a obrigação de vencer essa partida e espantar de vez a chance aí de cair para a segunda divisão. Na quinta-feira também, no mesmo horário, às 8 horas, temos Atlético Paranaense e Bragantino. Então vejam, o Bragantino também precisa dessa vitória para sair da zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense se manter ali na zona de classificação para a Sul-Americana. Então é uma rodada que vai decidir muita coisa no Campeonato Brasileiro, seja para ser campeão, seja para ir para pré-Libertadores, Sul-Americana e escapar do rebaixamento. Então uma rodada que temos que ficar ligado o tempo inteiro em todos os jogos e depois vamos comentar tudo sobre essa tabela atualizada e como foi os resultados e o que podemos esperar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal, ficamos aqui com mais um conteúdo falando tudo sobre Campeonato Brasileiro e faltam apenas 2 rodadas aí para conhecermos os campeões, o campeão, os classificados para a Libertadores, né, os classificados para a Sul-Americana e quem vai ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato. Beleza? Então não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos em primeira mão. E nos sigam nas redes sociais, @MundoBoleiragem, no Instagram, TikTok e Kawaii. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!